Você tem o ovão ou você tem o ovinho? Bem, muitos homens pensam que quanto maior o testículo, maior vai ser a produção de testosterona. Só que o que eu te digo é que essa relação não é tão verdadeira assim, e nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante aí para fortalecer o meu trabalho. Então, gente, é importante lembrar que o testículo serve basicamente para duas funções: para produzir testosterona e para produzir espermatozoides. Só que o conteúdo do testículo não é dividido de forma homogênea. O que eu queria dizer é que cerca de 80% do volume testicular é destinado à produção de espermatozoides, e já a produção de testosterona é feita nas células de Leydig, que são células intersticiais pequenas e ocupam apenas 20% do volume do testículo. Então, certamente, se você tem uma doença no testículo, ele pode diminuir e isso pode alterar o funcionamento. Mas nem sempre é o caso. Então, é importante que você conheça como é que é o funcionamento normal da produção do testículo. Então, o nosso testículo, ele sofre a influência da nossa glândula chamada hipófise, que é uma glândula que fica dentro do cérebro. Ela libera hormônios de estimulação que mantêm a produção constante. Eventualmente, se a sua produção começa a cair, se o seu testículo começa a diminuir eventualmente, muitas vezes o seu cérebro é capaz de perceber essa diminuição e, para compensar, ela vai aumentar os hormônios de estimulação. Por outro lado, se a sua produção começa a subir, muitas vezes a hipófise ela faz um descanso, ela diminui a produção desses hormônios de estimulação para que ajude a produção a ficar sempre constante e homogênea. E aí agora é importante você avaliar se o seu testículo tem um volume normal ou não. Não apenas grande ou pequeno, o ideal é que você saiba se está dentro do espectro de normalidade para um homem normal. E para isso você tem um aparelhozinho de medida chamado de orquidômetro, que é um aparelho que o seu médico vai fazer uma avaliação na consulta médica. Durante o exame físico, você, sem roupa, ele vai puxar o seu testículo para a pele e vai tentar aliar com o tamanho correspondente nessas medidas em volume de ml, tá? Os tamanhos normais geralmente são entre 12 e 25 ml, tá? Esses 4 testículos maiores. Quando você cai para esses tamanhos um pouco menores, isso indica muitas vezes que há uma doença no testículo e houve uma diminuição de volume. Então veja, o tamanho do testículo é um importante fator que pode indicar a saúde ou não do seu testículo, mas quando ele vai diminuindo, muitas vezes pode haver uma compensação da sua hipófise, que vai aumentar os estímulos de hormônios de produção e vai manter a sua produção contínua. Então não é apenas o volume do testículo, você precisa fazer uma avaliação médica, você precisa dosar o seu nível de testosterona para saber se essa produção está compensada ou não. Muitas vezes, antes de você desenvolver o hipogonadismo, que é uma deficiência de testosterona, você vai ver através dos exames que seus hormônios de estimulação estão muito altos. Isso já vai dar um alerta para o seu médico que alguma coisa pode estar acontecendo no seu testículo. As doenças que causam a diminuição do volume do testículo geralmente são infecções, como a própria cachumba, que é aquela parotidite, são vírus comum na infância que vão afetar as glândulas parótidas, mas que muitas vezes podem afetar os testículos. Alguns traumas, uma pancada muito forte, a própria torção testicular que diminui o fluxo de sangue para o seu testículo. Hoje em dia, uma das principais causas de diminuição do tamanho do testículo é o uso de testosterona exógena, uma TRT ou reposição de testosterona, ou até o uso de anabolizantes. Quando você toma testosterona, como eu falei, esse sinal da sua testosterona circulante vai lá para a sua hipófise, para o seu cérebro. Ele vai perceber que tem muita testosterona circulante e vai baixar o hormônio de estimulação, sobretudo um hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. Sem o LH, sem esse estímulo, o seu testículo ele tende a ir diminuindo, podendo chegar muitas vezes ao tamanho de uma ervilha. Uma ervilha como essa aqui. E aí isso pode indicar que há realmente uma doença no testículo. Muitos homens, ao usarem testosterona por muitos e muitos anos e suspenderem o tratamento, se houver uma atrofia completa no testículo, pode indicar realmente que a sua produção vai ficar baixa de forma permanente. Existem também doenças genéticas. O sujeito já nasce com alteração no código genético, que leva a uma diminuição do tamanho do testículo e uma diminuição da produção. O exemplo mais comum é uma síndrome chamada de síndrome de Klinefelter, em que o sujeito tem um cromossomo a mais
XXY, que são os cromossomos sexuais, que levam à diminuição também da produção e da capacidade do testículo de levar uma produção de espermatozoides e de testosterona. Mas outra informação muito importante é que a maior parte dos homens que têm uma deficiência de testosterona tem um testículo de tamanho normal, meus amigos. Então, como eu falei, a maior parte desse volume do testículo é para a produção de espermatozoides, e às vezes a sua produção de testosterona, que está numa região um pouco menor do testículo, não consegue mostrar alterações baseadas apenas no volume. Então, para realmente dar um diagnóstico se a sua testosterona está normal ou não, não é o tamanho do testículo que vai determinar, e sim a dosagem de sangue. É como eu disse, a maior parte dos homens tem o volume do testículo normal. Então, se o seu testículo está normal, isso não quer dizer muita coisa, a não ser que você não tenha uma doença no testículo, né? Você não tem um fator de risco, né? O testículo pequeno, ele é um fator de risco, mas ele não determina. Tanto porque os seus hormônios da hipófise podem estar compensando a produção, como também porque você pode ter um testículo normal que, de certa forma, não está produzindo por uma deficiência de produção que está relacionado ao seu estilo de vida, a doenças do testículo. Muitas vezes, homens obesos, é o que eu sempre digo nos meus vídeos. A obesidade é o principal fator de risco para a diminuição da testosterona, porque no tecido gorduroso, a testosterona é convertida em estradiol, que é um hormônio feminino. Então, muitas vezes, a sua produção pode até estar boa, mas essa produção ela é escoada e é transformada em hormônio feminino. E, além disso, a própria obesidade gera um processo de inflamação no seu corpo, e essa inflamação ela desregula esse eixo de produção da hipófise e do testículo. Então, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido aqui as informações. Testículo grande nem sempre é um bom sinal, e testículo pequeno deve te chamar um alerta que você pode ter uma doença que possa ter, pode ser necessário algum tipo de cuidado e até uma reposição hormonal. Queria te chamar também, comente aqui nesse vídeo quanto que está a sua testosterona, se você já dosou, se você já fez algum tratamento, comente aqui para a gente poder aprofundar esse conhecimento, beleza? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.